O Instagram talvez seja uma das ferramentas com as quais eu tenho uma relação mais complicada, mais ambivalente. Gostaria de perguntar a vocês, qual é a primeira coisa que fazem no Instagram? O que vocês fazem quando entram lá? Procuram por algo em específico? Postam suas próprias fotos? Observam a vida de outras pessoas? Procuram memes ou fotos de filhotes de diferentes espécies? Observam a vida das celebridades nacionais ou estrangeiras? Enfim, por que vocês usam o Instagram? O que os leva a usá-lo? A primeira pergunta agora, começarei a falar sobre como o aplicativo surgiu. Isso aconteceu há algum tempo e ele chegou no Brasil em torno de 2015, se não me engano. Ele começou como um aplicativo de compartilhamento de imagens, como um álbum de fotos compartilhado com outras pessoas. A ideia era compartilhar nossas fotos, os momentos marcantes de nossa vida, com outras pessoas, para dar a impressão de que esses momentos têm valor. O Instagram segue essa ideia de que a vida ganha mais valor quando compartilhada, a importância de ter o olhar dos outros para reafirmar a nossa existência. Isso é uma parte fundamental da história do Instagram. Inicialmente era sobre compartilhar o que vemos, testemunhar imagens e partilhar o nosso ponto de vista. Aos poucos, passamos a compartilhar nossa própria imagem. As selfies ganharam espaço. Isso aconteceu porque o algoritmo do aplicativo percebeu que selfies eram mais eficazes em gerar engajamento. Afinal, o aplicativo precisa que você passe mais tempo nele para exibir o conteúdo publicitário e ganhar dinheiro, já que o aplicativo é gratuito. Portanto, selfies se tornaram populares porque o algoritmo os favorece. Outra questão importante é se usamos o Instagram para mostrar a nós mesmos ou para ver os outros. Isso abre uma discussão relevante sobre como focamos na vida dos outros e como isso ocupa espaço na nossa vida. Isso não é uma novidade no Instagram. A fofoca sempre fez parte da conversa humana. Fofocar é uma maneira de medir o outro, estabelecer status e ameaças. Quando falamos sobre a vida de outras pessoas, estamos de alguma forma reafirmando nossa posição com quem estamos falando. Então, o Instagram também tem a ver com essa dinâmica de competição, status e ameaça. Sobre o outro, é como se eu dissesse que estou compartilhando esse segredo com o outro. Eu tenho a confirmação de que minha relação com esse outro é mais importante do que a relação desse outro com o terceiro. Aí você fez uma triangulação e confirmou a importância. Aqui, a fofoca tem um segredo, não é? Fofoca, fulano. Você não sabe o que fulano fez e tal? Isso ganha força e esse outro vai conversar com o outro e vai reafirmar essa outra lógica ali. É assim e vai seguir. A gente vai ter, de alguma forma, a impressão de que tem intimidade com as pessoas e confiança, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre na paranoia de que estejam falando da gente. O que estão falando? O que estão falando de mim? É uma paranoia que, ao mesmo tempo, é ameaçadora porque podem estar falando mal de você. Mas é isso que a gente leva adiante no Instagram também. Falem de mim, olhem para mim, reconheçam a minha existência. Mas, então, o Instagram é uma ferramenta de intensificação, de uma potencialização muito intensa desse falar do outro, não é mesmo? Que é uma coisa que acontece desde sempre, não é de agora. O Instagram leva isso às últimas consequências na estrutura do aplicativo. E aí nisso eu acho que tem uma coisa super importante de entender. Quando a gente pensa que a minha vida vai ser testemunhada, olhada e tal, e como isso vai acontecer, de que forma vai acontecer, a gente volta àquela questão de trás. Talvez seja o ponto central do vídeo, a questão da idealização narcisista, que é esse momento da fratura narcísica. A gente estava no mundo ali e a gente tinha a ilusão, às vezes amparada na realidade de que a gente era o centro, o bebezinho é central. As primeiras infâncias podem ser complicadas, mas em alguma medida o bebê acaba sendo o central. A gente pode discutir isso, o quanto é viável ou não, mas chega um momento em que na prática o bebê vai virando uma criança e ele começa a entender que tem um monte de outras pessoas no mundo que não são apenas objetos dele, mas são sujeitos também e que querem coisas e estão lá. E isso é insuportável, porque a princípio achamos que tudo é nosso objeto de satisfação. Chega um momento que isso muda e essa impressão de centralidade se quebra e, ao mesmo tempo, você começa a ter que lidar com as regras da realidade e a conformidade com as regras. Para ser amado, ganhar as coisas que queremos, precisamos estar de acordo com as regras. Esse momento é muito ruim em geral e a fratura acontece, a sensação de não ser mais central, de ter que estar de acordo com as regras é difícil,
Por isso que o Instagram, ele entra quem eu quero que entre, olha para mim do jeito que eu quero que olhe, com a imagem que eu estou produzindo. Então tentamos reforçar a negação da quebra da centralidade e reforçar a fantasia da centralidade. Mas essas regras, no fundo, não são nossas, são as regras do app. Elas passam por uma questão muito simples, o lucro, o engajamento. O que gera engajamento de modo geral é a idealização da vida, a impressão de que a vida é extraordinária. Isso é fundamental para levar a coisa adiante. Os algoritmos querem que coloquemos coisas extraordinárias sempre. Eles reforçam essa tendência porque compreendem que isso funciona. Por que funciona? Porque queremos ver as pessoas muito bonitas, ricas, bem-sucedidas, extraordinárias. Isso é uma materialização do ideal do eu. O quanto você deveria ser para ser amado, aquilo que corrige a não adequação. Consegue montar essas imagens, seja tentando montar a própria imagem pautada pelo ideal do eu, seja olhando a vida do outro, a roda não fecha, pois o ideal do eu não é o que você é, mas o que deveria ser para ser amado. Você fica preso em comportamentos compulsivos, incapaz de perceber que está condenado a sustentar a imagem do seu ideal do eu. No fundo, você está condenado a tentar sustentar a imagem do seu ideal do eu. Isso traz uma impressão de fantasia legal, mas por outro lado é muito duro, pois você se sente amado apenas quando está identificado com o seu ideal do eu. A roda não fecha e você fica compulsivo, é confuso, eu sei. Me constituía do olhar do outro, literalmente, né? O bebê, a criancinha, quando começa a perceber essa relação com os objetos, começa a intuir que esses objetos sejam sujeitos, que tenham eles mesmos afetos, impressões, necessidades e tal, do lado de lá. Eu começo a falar isso, sim, isso não, isso eu posso, isso eu não posso, isso agrada, isso não agrada, de maneiras que são muitas vezes terríveis. Assim, eu sou sempre suficiente ou sou sempre excessivo, eu nunca estou adequado. Então, é muito ruim, mas a gente se constitui no olhar do outro, que às vezes é um olhar amoroso, que se for quanto mais amoroso for, em certo sentido, melhor. Às vezes não é, mas a gente se constitui no olhar desse outro e o que falha, a gente monta o ideal do eu, não é mesmo? E o que eu não estou agradando com esse outro, em relação ao olhar desse outro, eu vou montar o ideal do eu a partir do que falha aqui, entendeu? Mas no Instagram, o que a gente faz é que a gente, então, a gente só vai ser visto, o primeiro olhar que a gente vai receber é o olhar já filtrado, é o ideal, o olhar do ideal do eu. Então, eu só vou ser visto com aquilo que eu estou corrigindo, do que eu acho que falha. E aí fica tudo bom. Fala aí que bom, estou sendo visto com a minha correção, já com filtro, literalmente, ou com o ângulo certo, ou não, ou no momento certo. Você não posta qualquer coisa, você posta aquilo que funciona, não é mesmo? Aquilo que é mais bonito, o que funciona é o mais bacana. Então, estou assim, por um lado, com a ilusão de que aquilo está muito eficaz. E isso, por outro lado, traz de novo essa impressão de centralidade. A minha vida importa, o que eu falo importa. Por mais que eu soubesse que a vida postada não é a vida vivida, a vida editada e tal, não interessa. Você vê aquilo, você se sente mal, você se sente demandado a estar à altura daquilo, a figura da demanda, demandada por ele estar presente, sempre demandada, estará postando aquilo que é sempre muito bom. Isso produz uma ansiedade, porque a impressão que você tem constantemente é que a sua vida não é aquilo. Você sabe que não é, mas você consegue fingir que é, você consegue fazer de conta que é. Isso é muito rápido, muito natural para as pessoas hoje em dia. Isso que é mais assustador. Às vezes é a cara das pessoas mesmo. A impressão de que as pessoas estão realmente se colocando como produtos para a venda. Porque a plataforma também virou uma plataforma mais claramente de venda neste momento. Então os corpos estão ali para serem vendidos mesmo. As vidas e os corpos e tal é uma coisa muito assustadora. Eu tenho que ser alguma coisa, e ser alguma coisa é uma coisa que gera engajamento. E para isso tem que ter pele, corpo e tal, e etc. E coisa assim, esticada e tananã. Então, é isso que eu vou fazer para me colocar como produto dessa roda aqui, para chegar a algum lugar com isso. Isso é muito impressionante, não é? Você se lembra como era o uso do celular antes das redes sociais? De como a gente buscava conexões de vínculo com ele, falar com as pessoas e tentar estabelecer contatos com essas pessoas, para o bem, para o mal, para pessoas te regularem também. Tem isso, a função do super aí, minha mãe tá falando comigo, minha mãe e tal. Mas era uma ferramenta de estabelecer contato, não é mesmo? Uma ferramenta, como eu falo sempre, que a cultura é uma ferramenta de facilitar a satisfação das necessidades. E aí, com as redes, isso virou uma outra coisa. As redes
se tornaram plataformas para construir o ideal do eu, como a busca por aprovação nas redes gera comparação e ansiedade, e como a satisfação nas redes muitas vezes se baseia em dominância e não no verdadeiro amor. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor a relação com as redes sociais e como elas podem afetar a nossa autoimagem e necessidade de aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, um coração, um ok, qualquer coisa para ajudar a fortalecer o meu trabalho. Muito obrigada!